Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de segunda-feira. As palavras da vida eterna. Eu agradeço a todos vocês que compartilham com seus amigos, com seus familiares, que deixam o seu joinha e fazem o comentário. É relevante para o nosso canal. Então vamos para a nossa lição de segunda. As profecias da vida eterna. Leia João 6, 61 a 68. Quando Jesus perguntou aos discípulos se o abandonariam, e o que Pedro respondeu, e o que essa resposta significa. Bem, Pedro se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, para que iremos? Somente o Senhor tem a vida eterna em suas palavras. Mas no contexto de João 6, 60 a 71, não estavam somente os 12 entre a multidão. Tinha outros seguidores que seguiam Jesus. E estes seguidores e a multidão ficaram decepcionados quando Jesus se recusou a ser coroado como rei. Nós já estudamos sobre isso. Se afastando da multidão, e estes outros discípulos o abandonaram. Mas o povo seguiu a Jesus até Cafarnaum, na esperança de receber alimento. Foi então que Jesus disse que deveriam esperar o alimento espiritual. Vamos então ler João 6, 60 a 71. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Veja bem, só os judeus murmuravam contra Jesus. Mas agora, os que declararam ser seus seguidores também o abandonaram. Parece ter havido 3 grupos na sinagoga durante este discurso. Os 12 que cruzaram o lago durante a tempestade, os seguidores de Jesus que no dia seguinte cruzaram para Cafarnaum, e aqueles a quem João chamou de os judeus, que evidentemente, na maior parte, criticaram Jesus desde o início. Vamos ao verso 63. Somente o Espírito da vida, a natureza humana, a carne, não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que não acreditava nele e que iriam traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Aqui Jesus exorta os seus ouvintes a participar do alimento celestial, que lhes daria a vida. Mas os seus ouvintes não compreendiam. A carne aqui é usada em um contexto diferente. Representa a natureza humana. São as coisas materiais. O alimento material não pode nutrir a vida eterna e espiritual. Jesus enfatiza a importância de crer e ter fé. Sem dúvida, a declaração "há algum de vocês que não acreditam" incluía tanto Judas como os judeus que eram incrédulos. Vamos ao verso 66. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, a que iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Então Jesus disse:
Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, que mais tarde o trairia. Aqui no verso 66, marca o momento decisivo da obra de Jesus na Galileia e, na verdade, de todo o seu ministério. Até então, ele tinha sido amplamente aceito como profeta e professor popular. Agora, muitos dos seus seguidores o abandonaram e, desde então, ele ficou cada vez mais à sombra da cruz. Aqui no verso 67, esta é a única vez que João se refere aos 12 discípulos como os 12, e o faz sem indicar previamente como Jesus escolheu aquele grupo. Na frase, vocês querem ir também? A construção desta pergunta em grego implica numa resposta negativa. Então, a força da frase é assim: vocês também não querem ir embora, não é? Como João acabara de afirmar, Jesus sabia quais dos seus seguidores eram leais a ele e quem não era leal. Portanto, esta pergunta não foi feita para a informação de Jesus, mas sim para testar os 12 quanto aos seus motivos para segui-lo. Já no verso 69, Pedro responde: Senhor, para onde iremos? E vem a frase: palavras da vida eterna. Sem dúvida, Pedro ainda não compreendia completamente a natureza espiritual do reino de Cristo. E a sua declaração aqui mostra que ele tinha começado a perceber que as palavras de Jesus tinham falado era de fato a chave para a vida espiritual eterna. Mas Pedro reconhece Jesus como Messias. Pedro, falando em nome dos 12, declarou que eles não apenas tinham fé que Jesus era o Messias, mas também por causa dos milagres que tinham visto e das palavras que tinham ouvido. Podiam agora dizer que sabiam que ele era o Filho de Deus. Já no verso 69, a frase Tu és o Cristo, o Santo Deus, o Filho de Deus, Pedro faz desse título para Jesus que parece construir um reconhecimento de sua divindade. No verso 70, Jesus reconheceu que, embora Pedro se considerasse o porta-voz dos 12, Judas não compartilhava da consagração de Pedro. Quando tantos seguidores abandonaram Cristo, seu coração se encheu de tristeza, pois sabia que a fé em seu nome e na sua missão é a única esperança para a humanidade. Jesus disse estas palavras e ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviastes. O conhecimento correto da verdade de Deus e de Jesus Cristo, o Redentor do mundo, traz vida eterna a quem o recebe, vida espiritual nesta existência humana e vida eterna no reino de Deus. Bem, então não perca a lição de terça-feira: crer e nascer de novo. Até amanhã, se Deus permitir.